Essa história aconteceu quando eu estava na Força Aérea e fui designado para uma base no interior do Maranhão. Não vou mencionar o nome da base, mas tenho certeza de que há pessoas que saberão de qual estou falando assim que eu mencionar alguns detalhes. Cheguei à base em 2006, e pouco depois, ouvi várias histórias de terror contadas pelos veteranos. Uma delas falava de um homem com uma cartola que caminhava por uma estrada escura nos fundos de uma área de armazenamento. Outra era sobre um homem que ficou louco após ser atropelado por um carro de patrulha e desapareceu na mata próxima. Minha história, porém, está ligada a um relato diferente. Na minha segunda noite de serviço, fui designado para trabalhar com um oficial mais experiente, que estava lá há vários anos. Ele me contou sobre uma menina que visitava o pai enquanto a área de armazenamento ainda estava em construção. Segundo ele, a garota brincava nas estruturas enquanto o pai trabalhava, mas acabou caindo de uma grande altura e morreu. A história não fazia muito sentido para mim, mas, mesmo assim, me deixou assustado. Para piorar, o oficial me levou até o local exato onde isso supostamente aconteceu. Ele desligou o motor e a música, deixando-nos em completo silêncio. Apesar de algumas tentativas de me assustar, nada aconteceu naquela noite. 3 anos depois, fui designado novamente para essa mesma área. Na época, boa parte da região estava desativada, exceto por algumas partes que ainda exigiam inspeções periódicas. A mudança naquela noite começou de forma estranha, pois recebemos um caminhão velho para patrulhar, já que nosso veículo regular estava em manutenção. Poucas horas depois, estávamos prontos para fazer a última ronda. Entramos na área pela única entrada disponível, que era protegida por 2 grandes portões que demoravam uma eternidade para abrir. Após passar pelos portões e fechá-los atrás de nós, seguimos em frente. Eu era o observador e usava uma lanterna para verificar as estruturas. Durante a patrulha, meu parceiro fazia piadas, mas, ao nos aproximarmos da estrada conhecida como Rua Eco, comecei a sentir um desconforto. Algo parecia diferente, mas eu não conseguia entender o que era. Enquanto percorríamos a estrada, o silêncio tomou conta. Até o barulho do caminhão e do rádio parecia abafado. Quando passamos pela estrutura mencionada na história que ouvi anos atrás, algo bizarro aconteceu. Ouvi um som estranho, como um grunhido ou um gemido desesperado. Era parecido com o som da garota do filme O Grito. Meu parceiro ficou confuso enquanto eu desligava o rádio e perguntava se ele também tinha ouvido. No início, ele achou que eu estava imaginando coisas, mas, pouco depois, o som voltou. Era como se viesse de dentro do caminhão e também de fora, ao nosso redor. Sem perder tempo, ele acelerou e saímos da estrada o mais rápido possível. Quando chegamos aos portões, descemos correndo, os fechamos e voltamos à base principal. Assim que tivemos a chance, relatamos o ocorrido ao nosso comandante. Para nossa surpresa, ele acreditou na história e disse que algo parecido já havia acontecido com ele 2 vezes, sendo uma no mesmo lugar. Depois daquela noite, nunca mais voltei à Rua Eco. Até hoje, só contei essa história para minha esposa e alguns amigos próximos. Essa história é bem conhecida entre os veteranos da base onde servi. Ela fala sobre um homem misterioso que usava uma cartola e aparecia à noite na estrada que ficava nos fundos de uma área de armazenamento. Um colega me contou que, certa vez, enquanto fazia patrulha noturna, avistou algo estranho no final da estrada. Inicialmente, pensou que fosse uma pessoa andando calmamente no meio do caminho. Ligou os faróis altos para tentar enxergar melhor, mas o que viu o deixou sem palavras. Era um homem alto, vestido com roupas antigas e uma cartola. O colega contou que parou o carro por um momento, tentando entender o que estava vendo. Quando pegou o rádio para chamar apoio, o homem desapareceu como se nunca estivesse ali. Ele revistou a área, mas não encontrou nada. O mais assustador veio depois. Algumas semanas mais tarde, outro oficial relatou ter visto o mesmo homem na mesma estrada. Dessa vez, ele não estava andando, mas parado ao lado de uma árvore, olhando diretamente para o carro de patrulha. Novamente, ao tentarem se aproximar, ele desapareceu. Desde então, muitos evitam passar pela estrada à noite. A figura do homem com a cartola se tornou uma lenda assustadora entre os que trabalhavam na base, mas poucos tinham coragem de falar sobre isso em voz alta.
Outra história que circulava na base era sobre um homem que ficou completamente insano após ser atropelado por um carro de patrulha. Isso aconteceu muitos anos antes de eu chegar à base, mas os detalhes que eu vi são perturbadores. A história começa quando um oficial de patrulha estava voltando para a base principal. Ele estava dirigindo em alta velocidade, como era comum em situações de emergência, quando algo cruzou a estrada repentinamente. Era um homem. O impacto foi inevitável. Eles chamaram ajuda imediatamente, mas, quando a equipe chegou, o homem não estava mais lá. A única coisa que encontraram foi sangue no local do impacto e marcas de passos que levavam para dentro da floresta. Nos dias seguintes, houve relatos de barulhos estranhos vindos da mata. Gritos agudos, risadas que ecoavam entre as árvores e sons de passos rápidos, como se alguém estivesse correndo descontroladamente. Alguns oficiais que tiveram coragem de investigar relataram ter visto uma figura magra e de aparência doentia entre as árvores. O mais assustador é que essa figura parecia estar os observando. Sempre à distância, mas nunca longe o suficiente para passar despercebida. Dizem que, depois do acidente, o homem perdeu completamente a sanidade e passou a viver na floresta, assombrando aqueles que se aproximavam demais. Até hoje, poucos se arriscam a patrulhar perto daquela área, especialmente à noite. A lenda do homem louco da floresta se tornou um aviso para os novos recrutas: respeite a estrada e nunca ignore o que ela pode esconder.